Olá, bom dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Talvez você hoje acordou triste, angustiado, aflito, decepcionado. Talvez você acordou hoje magoado com alguém. Talvez você acordou hoje com vontade de chorar, com vontade de se trancar dentro do seu quarto sem motivo para se alegrar. E eu gostaria de dizer para você que esses sentimentos são normais para os seres humanos. Nós, seres humanos, somos passíveis de sentir tudo isso que eu acabei de dizer. Isso é absolutamente normal. O problema é quando nós alimentamos esse sentimento por muitos dias ou por toda a nossa vida e não lidamos com esse sentimento da forma correta, porque esse sentimento não nos farão bem. E eu gostaria de conversar com você hoje acerca de um assunto chamado perdão. E antes de falar sobre o perdão, eu gostaria de explicar um pouco de um sentimento que eu senti há alguns dias atrás. Eu me senti muito decepcionado com algo que me aconteceu, me senti muito chateado com algo que me aconteceu, e esse sentimento estava dominando meu coração, esse sentimento estava dominando a minha mente, os meus pensamentos. Para onde eu ia, esse pensamento me perseguia. Vira e mexe, eu estava pensando sobre isso. E eu comecei a entender que o que havia me feito já tinha sido feito. Não tinha como mudar, não tinha como eu voltar lá atrás e resolver aquilo. E se eu não parasse de lidar com aquele sentimento da maneira como eu estava lidando, eu ia ficar muito pior. E aí o Espírito Santo, o Consolador, aquele enviado por Jesus na promessa, ele disse: eu vou para o Pai, e se eu não for, o outro, o Consolador, não virá. Mas quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. E quando eu me lembrei desta palavra, o Espírito Santo me lembrou desta palavra, eu comecei a lembrar, ele começou a me lembrar da palavra do Senhor. E aí eu me lembrei de um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 21, que diz, capítulo 12, verso de número 21, que diz: não trateis mal por mal, mas vença o mal com o bem. Eu fui ferido, eu fui negligenciado por pessoas da qual não deveriam, mas fui. E aquele sentimento começou a dominar o meu coração, um sentimento de mágoa, um sentimento de angústia, e aquilo me fazia mal. Os meus dias estavam ficando ruins, sem cor. E aí eu me lembrei desta palavra, que eu não deveria tratar mal por mal, mas eu deveria tratar o mal com o bem. E o que eu poderia fazer? Orar. Orar. Orar por aquele que me magoou, orar por aquele que negligenciou comigo, era o mínimo que eu podia fazer. E o assunto que eu gostaria de falar com você é acerca do perdão. E é esse o sentimento que tem dominado o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas se encontram em grandes depressões, muitas pessoas se encontram em grandes crises de ansiedade, muitas pessoas se encontram em grandes crises de pânico, muitas pessoas não encontram soluções para os seus sentimentos, para as suas dores, porque a dor da alma é muitas das vezes maior do que dores físicas que nós possamos sentir. Não tem remédio humano que possa curar. Mas eu quero dizer algo para você. Existe o remédio espiritual. Existe o remédio que foi dito por Jesus, que cura a alma, que cura feridas. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. O descanso para a alma, irmãos, se encontra na obediência à palavra de Deus. Esse sentimento estava querendo dominar o meu coração. Essa mágoa estava querendo dominar o meu coração. O meu senso de justiça estava querendo dominar os meus pensamentos. E aí Deus me fez lembrar de que eu não sou justo, eu sou justificado. Porque um dia o Senhor me perdoou dos meus pecados. Um dia o Senhor pagou um preço pelos meus pecados, ao ponto dele dizer para o Pai: perdoa-lhes, porque são fracos e não sabem o que estão fazendo. Então Deus me colocou no meu lugar e me fez pensar de que eu não sou justo o suficiente para julgar a causa de ninguém. O que eu deveria fazer era perdoá-los, orar por eles, orar por aqueles que me maltrataram, por aqueles que negligenciaram comigo, e deixar que Ele fizesse justiça por mim. E quando o Senhor me fez lembrar disso, a paz reinou sobre o meu coração.
A paz reinou sobre o meu coração. Eu me senti aliviado, eu me senti leve. E quando eu entendi isso não foi longe não, tá, irmãos? Eu dobrei o meu joelho, eu comecei a pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas e comecei a orar por aquelas pessoas que negligenciaram comigo, que falharam comigo. E eu me senti aliviado, eu me senti em paz, eu me senti alegre. Eu não tinha como mudar o que eles fizeram comigo, mas eu poderia mudar o que eu estava fazendo com o que eles fizeram comigo. Aquele sentimento que estava dominando a minha vida já não ia mais dominar, não iam mais governar os meus pensamentos. E é sobre isso que eu quero dizer para você. Quando você não perdoa, você não faz mal à pessoa que te feriu. Você faz mal somente a você. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Nós não somos Deus. A Bíblia fala que Deus dos nossos pecados, eles não se lembram mais. Ele lança no mar do esquecimento. Mas nós, seres humanos, somos falhos. Somos imperfeitos por isso. Mas nós devemos perdoar. Porque quando nós não perdoamos, nós não fazemos mal àquele que nos feriu. Mas nós continuamos a fazer mal a nós. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e deixar algo bem explicado. A esfera do perdão, muitas das vezes, ela é usada e vai sempre ser usada, muitas das vezes, no âmbito familiar, no âmbito do convívio social de pessoas próximas. Pessoas que nos feriram, muitas das vezes, são aquelas mais próximas de nós. E o perdão, a meu ver, é você optar sempre pela dor que te dói mesmo. Isso se tratando, por exemplo, de relacionamento. Talvez você foi traído, você foi traída, e você se pergunta: poxa, mas ele me feriu, ela me traiu, ele me traiu. Eu vou perdoá-lo? Sim, você vai perdoá-lo. Agora, reatar o relacionamento com ele é outra história. Perdoar ele, você deve perdoar sempre. Você não deve conservar rancor, mágoa no seu coração. Muito pelo contrário, ore por ele, clame a Deus pela vida dele, interceda por ele, peça a Deus para fortalecê-lo. Mas você deve ser justa com você e também com ele. E aí, amados irmãos, se tratando de relacionamento, tem que haver, em primeiro lugar, arrependimento. A pessoa que te feriu, ela deve, em primeiro lugar, demonstrar arrependimento. Essa é a primeira condição se você quiser, de fato, reatar um relacionamento com essa pessoa, mas perdoá-la, sempre você vai perdoá-la. Agora, reatar o relacionamento com aquele que te traiu é outra história. Até porque, se essa pessoa não se arrepender, se essa pessoa não se arrependeu, e arrependimento, irmãos, ele tem que ser algo de dentro para fora. Não são só de palavras, não são só com emoção, porque muitas pessoas, às vezes, no momento, no calor, ela diz que se arrependeu, mas arrependimento é um estilo de vida. Arrependimento é uma nova rota que você traça após o erro que você cometeu. É você olhar para trás e reconhecer de fato que você falhou e você não quer mais falhar. É você olhar para trás e ver que você causou dano a uma pessoa, uma família ou alguém e agora você quer mudança de vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você se arrepender dos seus pecados, é possível sim a reconciliação, é possível sim a restauração. Mas você que foi ferido, eu quero dizer para você, perdoe, perdoe. Não quer dizer reatar, mas perdoe, perdoe. Que Deus possa abençoar você. Você que talvez se encontra hoje nessa situação, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora, Senhor, que se encontra talvez com o seu coração aflito, angustiado, triste, Senhor, deprimido, não encontra razão para viver. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que o perdão que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário possa perpetuar, possa impactar esse coração aflito, angustiado, deprimido, decepcionado. E essa pessoa, meu Deus, possa reconhecer o perdão que o Senhor a deu e nele possa encontrar a verdadeira paz. Que essa pessoa possa, Senhor, perdoar aqueles que lhe feriram, porque é uma ordenança do Senhor. Nós devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não somos perdoados pelo Senhor. E que essa pessoa possa, Deus, encontrar a restauração, a transformação da sua vida. Encontrar a luz, ó Deus, que somente há em Ti, no Teu Espírito Santo. Para a glória e honra do Teu nome, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a vida desta pessoa, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.